O termo comunicação não violenta, criada por Marshall Rosenberg na década de 1960, ele tem como objetivo melhorar as relações. Ele exemplifica o conceito com a imagem de dois animais, a girafa e o chacal. A girafa tem o coração mais forte dentre todos os mamíferos. Representa afetividade, compreensão, e por ter o pescoço longo, ela consegue ver de forma sistêmica o todo. Por outro lado, nós temos o chacal, que acredita na punição como estratégia de educação. É comum que cobre acuse o outro pelo não atendimento das suas necessidades. Mas, infelizmente, o ser humano tem as duas características simultaneamente. Ora somos uma coisa, ora somos outra. E a metodologia da comunicação não violenta ajuda muitas pessoas a refletir sobre tudo isso. O termo comunicação... Boa noite a todos. Estamos aqui, eu quero agradecer a todos vocês que se interessaram pelo assunto ou que clicaram no link aqui por alguma curiosidade. Obrigado por estar aqui ou assistir esse vídeo depois de gravado pelo YouTube. Ele está sendo transmitido diretamente no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Em tempos onde as conexões entre as pessoas estão cada dia mais difíceis, né? Essa polarização vem tomando conta das discussões pessoais e profissionais. Então, eu chamei minha amiga Marô Camargo, para conduzirmos juntos essa live. Ela é especialista em gestão de conflitos, negociação, comunicação não violenta, e eu sou especialista em liderança, comunicação, negociação e humanização de relacionamentos. Então, quero começar aqui agradecendo e dando boas-vindas a Marô. Boas-vindas, Marô. Obrigada, Marcelo. Que alegria estar aqui, né, falando desse tema que eu adoro, que já virou minha missão de vida, né, aprender a conversar, ensinar a conversar, uma prática diária, né, que o que a gente mais, a única certeza que a gente tem é que a gente vai precisar aprender a conversar bastante, né, cada vez mais. E a gente parece que vai desaprendendo, né, Marô? Com certeza, né, coisas às vezes óbvias, né, que eu falo às vezes nos meus cursos, meus treinamentos, aí eu pergunto: "O que vocês aprenderam?", né, a pessoa fala: "Ah, eu aprendi que a gente é ser humano, eu aprendi que a gente precisa saber ouvir, aprendi o óbvio, carinho, respeito, empatia, né, cuidado, respeito, empatia", eu falei: "Gente, mas isso é óbvio". "É, Maru, mas o óbvio precisa ser dito, né, a gente esquece, né, e às vezes a gente tem que relembrar e aproveitar, né, mais do que uma ferramenta, né, a comunicação não violenta é uma prática mesmo, né, algo que a gente vai ficando melhor a cada vez mais que a gente pratica, quanto mais a gente pratica, mais a gente fica melhor. E somos todos praticantes, né, não existe essa ideia de especialista ou de expert, né, em diálogo, em comunicação não violenta, somos todos praticantes, porque é uma prática para a vida toda, né? E o tempo todo, a cada conversa, a cada encontro, a cada pessoa que a gente encontra é uma oportunidade ou um desafio, né? A gente tem que escolher, né? Pois Então, é, na realidade nós somos todos alunos, né? Porque sim. a gente pode ter aprendido em algum momento, mas a gente acaba desaprendendo de acordo com o nosso emocional, né? É tudo muito inconsciente também a mente do ser humano. Toda a resposta imediata acaba sendo inconsciente e isso pode afetar as relações, pelo menos o primeiro contato, né? Se você não se expressar de forma adequada. Eu sempre começo, né, os treinamentos também que eu faço de CNV com uma frase que diz o seguinte: a CNV conecta a alma das pessoas. Essa frase foi dita pelo Chopra. Então eu gostaria o que você diz dessa frase? Então, o Marshall Rosenberg vai falar também num capítulo do livro CNV, Vivendo a CNV, né? Não é aquele outro de capa laranja, é o outro que é até mais prático, as pessoas acham que é mais fácil de ler. E ele fala dessa espiritualidade, né? Da espiritualidade da comunicação não violenta, no sentido de conexão, né? Dessa nossa religação com algo maior,
com alguma energia vital, com o que nos faz, no que nos faz estar aqui nesse momento, nesse tempo, né? Eu acredito que a gente veio aqui nesse mundo, nesse tempo, para se encontrar. Então, eu acho que quando ele fala da conexão que conecta com a alma das pessoas, né? É isso, é reconhecer o outro como outro ser humano tão igual e tão diferente de mim ao mesmo tempo. E somos seres vivos que se conectam, né? E temos alma, temos pensamento, temos emoções, temos sentimentos, necessidades, mas a alma seria o que está na base da nossa existência, né? O que a gente veio fazer aqui, a nossa missão de vida, o nosso propósito, cada um com esse brilho único, né? Com essa luz única que vai compondo aí essa nossa esse nosso mundo, né? Cada um com a sua estrela, com o seu brilho. Com a sua forma de falar, de se comportar, de pensar, né? A gente tem Isso. que gerar uma conexão nisso. Agora, para começar, eu queria fazer algumas perguntas e para começar, eu queria fazer uma pergunta sobre níveis de escuta, né? Porque o que me chama muita atenção nos níveis de escuta é que é uma evolução, né? Eles a gente encontra vários níveis de escuta, mas eu queria ouvir de você aqueles 4 níveis de escuta que tem uma evolução, uma seguida da outra, onde a gente percebe a diferença que em cada nível, a gente se comporta o nível 1, nível 2 com uma determinada pessoa, nível 3 com outras, a gente não tem uma sequência, eu só me comporto com o nível 4. Não, eu posso ser nível 4 com você, nível 2 com outro. Me fala um pouquinho sobre esses níveis, por favor, Maru. Sim, eu gosto de pensar que a gente acha que a comunicação tem muito da fala, né? Quantos e todas as pessoas, né, que te procuram para fazer curso de oratória, todo mundo quer falar Isso, bonito, quer se é isso aí. expressar, quer ter o melhor discurso. Mas, como já dizia o Rubem Alves, né, a comunicação tem muito da escutatória também, né? Então, é aquela Escutatória. pessoa que escuta bonito também, né? Esse jeito de escutar e que muitas vezes vai mudar o rumo da conversa, dependendo de Pois como a é. gente escuta. Então, a comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro escuta do que eu falo e o que a gente pode construir junto nesse espaço entre nós, né? Que aí é que vai dar esse diálogo. E aí, pelos 4 níveis de escuta, então, segundo a teoria o Otto Scharmer, né? Todas essas teorias de mudança, ele vai falar que o primeiro nível é o downloading, né? O nível 1. Então, aquele nível mais superficial, quando eu pergunto, né, quando a gente sai na rua, dá bom dia, pergunta, tá tudo bem? Aqui o meu vizinho do lado, ou a pessoa que eu encontro na rua, ela vai falar, tudo bem, e continua andando, né? E sai, que ninguém espera que com tudo bem eu responda, não, você não sabe, tá difícil a minha vida, meu carro quebrou, e eu tô cheio de problema no trabalho. Ninguém quer muito essa resposta. Ninguém vai escutar também, né? Ou ninguém vai escutar, ele vai me deixar falando sozinho e eu vou continuar falando, né? Ele vai Pois continuar é. o caminho dele e eu vou continuar. Então é esse nível do tudo bem, da cordialidade, né? Nós temos essa ideia de que somos todos cordiais, né? Então, das relações mais no sentido da educação, né? A gente não vai deixar de dar bom dia, não vai deixar de perguntar tudo bem, mas fica por isso mesmo. E aí eu saio andando e dependendo da minha pressa, do meu momento, é isso mesmo, né? Eu não vou parar para escutar aquela pessoa É mais ou num menos uma simpatia, né? uma simpatia, isso, eu falo É, muito da diferença entre a empatia e a simpatia, né. Então eu sim, fui sim, sim. simpático, dei um sorriso, né, mas até pergunto como você vai e tal, mas não tenho tanto tempo para essa escuta mais atenta, presente, que é o último nível que a gente vai chegar, né. Aí num segundo nível, a gente já teria um nível que começa o debate, né, com todas as ressalvas aí dos debates que a gente tem visto, mas que seria já essa mente aberta. Então eu pergunto: "Tudo bem?"
E aí eu já escuto um pouco mais, já tenho uma predisposição para escutar um pouco mais a sua resposta. E aí você vai me dizer: "Ah, tudo bem, mas olha, você não sabe, me aconteceu, estou aqui com uma preocupação, né, porque estou passando por um problema, tal". "É mesmo? O que que será? O que que aconteceu?". Aí eu faço outra pergunta, daí você conta um pouquinho mais. Então nesse nível 2 eu já me coloco com essa mente aberta para escutar o que você tem a me dizer, de repente eu posso começar a escutar as suas opiniões sobre determinado assunto, o seu pensamento, a gente começa a entrar nesse campo do debate, né, que já é: "Ah, deixa eu ver como é que ele pensa, por que que ele pensa assim", né, E eu se conhecer tô melhor também, né? para se conhecer melhor, o que que Porque daí você você começa a conhecer perguntando mais e conhecendo um pouco mais do outro, né? que você gosta de fazer, né, para além de uma relação pensando, né, em colegas de trabalho, onde você mora, quantos filhos você tem filho, não tem, Sim, sim. né, esse nível de tentar uma conexão, aqui a gente está tentando chegar nessa conexão, né, de um nível mais profundo de comunicação. O nível 3 já seria, né, uma outra camada, né, já seria um diálogo mesmo, no sentido do espaço entre nós, do fluxo de palavras que nos conecta, né, esse diálogos, esse espaço entre mesmo, diálogos não entre duas pessoas, porque eu posso ter um diálogo comigo mesmo, né, nós temos aí Uhum. as nossas conversas internas o tempo todo, né, pode ser com mais de uma pessoa, mas mais de 2 pessoas, mas eu entro nesse campo que eu já começo a abrir um pouco mais o meu coração. Então já estou, né, eu saio um pouco dos pensamentos, das ideias, do racional. Espera aí, deixa eu entender essa pessoa como outra pessoa, deixa eu enxergar essa pessoa como outra pessoa, né, outro ser humano como eu, e que mesmo que ela pense diferente, que ela tenha opiniões diferentes, que ela acredite em coisas que de repente eu não acredito, nós temos ali um campo que a gente pode se encontrar, né, esse campo do diálogo. Eu gosto daquela ideia de que do pensador Rumi, um poeta lá do século 12, 13, que falava: "Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá". Então esse campo do diálogo mesmo, como se fosse um espaço que a gente entra como um oásis, como uma clareira, como um pouco de luz que eu começo a enxergar, Mas passando aí desse nível mas do debate. aí já entra a questão da empatia também ou não? Ou ainda não entra? Já entra um pouco da empatia, né, porque eu já estou enxergando o outro como uma pessoa para além do que ele fala, Tá bom. né, eu estou enxergando já essa pessoa um pouco mais inteira, né, com os sentimentos, com os pensamentos, não só com o que ela pensa, mas também, essa curiosidade, né, esse coração aberto, mas esse olhar curioso para aprender com aquela conversa, né, para que seja uma conversa de aprendizado. Fala um pouquinho, ô Mauro, já que a gente entrou na questão da empatia, fala, ainda não chegamos no quarto nível, mas fala um pouquinho sobre essa diferença, já que a gente citou a simpatia com empatia, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, a simpatia, é aquela é o bom dia, né, às vezes eu quero nós somos, seres que a gente gosta de resolver as coisas, né, somos solucionadores de problemas, então a pessoa vem com um problema, vem me contar alguma coisa, eu quero dar um conselho, eu quero dar uma solução, eu quero oferecer um copo d'água se ela tem sede, né, eu quero, facilitar a vida mesmo, né, nesse sentido de simpatia, de ser simpático, de oferecer um conforto, um consolo, né, ser mais, Cordial, né? cordial com aquela pessoa, né. Tá. E só que às vezes o que a pessoa quer, quando a gente está passando por algum problema, algum desafio, eu não quero o conselho, porque o conselho serve para aquela pessoa, Sim, né, sim, pode sim. ter funcionado para aquela pessoa, pode de repente não funcionar para mim.
na verdade, as nossas respostas estão dentro da gente, parece muito óbvio e frase de autoajuda, mas eu é que vou saber as minhas respostas, eu é que tenho plena convicção da minha vida, né, do que eu estou passando, das minhas possibilidades, eu preciso às vezes de alguma pessoa que me ajude a enxergar aí os caminhos, né, o que é possível, isso tudo, as perguntas são importantes, tal. Mas o que funcionou para aquela pessoa pode não funcionar para mim. Então, o conselho, né? Se fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Tem E algumas pessoas que vendem, viu, Marô? podem vender E conselho. ganha bastante dinheiro na internet. É, mas às vezes não funciona bem, porque É, exatamente. ele acha que ele sabe o que eu estou passando. Não é bem assim, né? E a Então o conselho ou aquela coisa de: "Não, mas deixa disso", a pessoa quer ser simpática, mas ela fala: "Não, mas isso não é nada, você não sabe é o que aconteceu comigo, né, o meu pior é melhor, então deixa eu te contar a minha história triste, né. Ah, eu tenho um filho que está passando por necessidade, um problema difícil na escola, tá". "Não, mas o meu é pior, eu tenho 2 filhos com problema na escola", né. Quer dizer, eu coloco mais uma e aí sempre é como a gente ainda está naquele campo de querer vencer a conversa, né, que quem que é Sim, qual que sim. é a competição de quem está pior, né, também não, e isso não traz empatia. A empatia seria como esse espaço, eu gosto daquele vídeo da Brené Brown, que ela põe aquele buraco mesmo, que eu entro Maravilhoso, ali, né? né, e Verdade. e aí o urso entra junto, né, o urso que responde com empatia, ele entra junto naquele buraco. E e aí ele vai muitas vezes me dá um abraço, né, o urso que ele abraça, né, a raposinha, quer dizer, ele não sabe o que dizer. Às vezes a gente não tem palavras mesmo, às vezes a situação é mesmo difícil, né, ou tá Não tem passando por, respostas, não né? tem resposta, né, um luto, uma coisa que nos acontece, é difícil, a gente não sabe. Mas eu tô aqui com você, né, eu como outro ser humano, igual a você, da mesma espécie, né, somos todos seres humanos, mamíferos, né, aqui da mesma espécie, te dou a mão, sento do seu lado e tô aqui só para te ouvir, né, você pode falar. Essa escuta, e aí a gente já vai caminhando para o quarto nível, né, de escuta, essa escuta com presença, essa escuta genuína mesmo, que venha da empatia. É aquela coisa, você não está sozinho. E o grande problema é que quando a gente está passando por alguma situação difícil, algum problema, a gente acha que eu sou a única pessoa que passa por essa situação. Ninguém mais no mundo tem um problema tão grande quanto o meu, né. O maior problema sempre é o meu, é o seu, o que você está passando agora, né. Então, essa esse espaço, né, em que a pessoa pode falar, pode ser ouvida, e às vezes ela mesma vai chegar nas próprias soluções, só de ter tido esse tempo de que outra pessoa se dispôs a escutar, escutar escutar desse lugar mais profundo, né, com essa. E a gente tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, né, porque, Sim, imagina, eu tô com alguns problemas de coluna, não sei o quê, sempre fico reclamando comigo mesmo da minha coluna, né, das coisas que eu não fiz anteriormente para melhorar e tudo mais. Hoje eu fui no mercado e dei de frente com uma pessoa que tinha um tumor desse tamanho assim, uma outra horroroso, né, terrível. A pessoa andava até com a cabeça meio torta. Então aí você começa a se colocar na posição do outro. Caramba, eu estou reclamando de um negócio que não é uma coisa simples, mas tem gente muito pior, né. E como você sim, lidar com aquele outro problema. Então quer dizer, a gente precisa aprender muitas coisas e se colocar no lugar do outro, eu acredito que é um dos pontos primordiais para que a gente comece um relacionamento, uma conversa, né, uma reunião, alguma coisa nesse sentido.
Sim, é entender que o sentimento do outro é válido, é legítimo, né, todo mundo tem o direito de sentir, seja o que for, né, eu não posso julgar, daí acho que a gente mais para frente vai entrar, né, nos julgamentos, né, então eu não posso olhar com o meu olhar, né, com o meu aquela frase: "Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse para você mesmo", não, não faça ao outro o que o outro não gostaria que fizesse com ele, né, então eu Perfeito. tenho que perguntar para ele o que que para outra pessoa, o que que você gostaria? Às vezes eu não sei, né, ela é que vai me dizer, e aí eu tenho que ter essa escuta, essa empatia para ouvir, e muitas vezes o que ela me diz pode ser diferente do que eu imaginava que seria uma solução boa, né. É, o que eu percebo é o seguinte, que nós temos uma diversidade enorme, enorme de pensamentos, né, de pessoas, de diferenças, né, e aí, isso gera, por não saber lidar com a comunicação, e nem conhecer o conceito da CNV, a gente acaba entrando em conflito com o outro, né. De uma forma ou de outra, você vai trabalhar numa empresa com 100 pessoas. Você pode lidar muito bem com 20, com 30, mas com as 100 você não vai lidar. Então você tem toda uma questão que nem você falou do julgamento e tudo mais, que vai ser uma das partes que a gente vai falar aí, mas principalmente essa questão de não entender o outro. Eu queria que você falasse um pouquinho como lidar com conflito para que não se transforme em confronto, por exemplo. Né, porque Sim. tem diferença, né. Com certeza. O conflito faz parte da nossa vida, né, onde tem gente, tem conflito, por mais que a gente queira, né, achar que não, conflito é uma coisa ruim, a gente precisa acho que reformular essa ideia, né, de entender o conflito como algo negativo e violento. Não, ele pode sim, na escalada do conflito, ele pode virar uma guerra, né, ele pode virar um conflito violento mesmo, né, mas na essência ele é parte dos nossos relacionamentos. Então as pessoas são diferentes, as pessoas têm histórias de vida diferentes, trajetórias diferentes, né, e e passaram por coisas diferentes, né, nós somos diversos na nossa composição, na nossa população, não tem um ser humano igualzinho a outro, né. É, tem os aprendizados, né, tem os valores, tem tudo Valores, que você aprende, criação, né, criação, educação, né, tudo religião, o ensino, tudo isso daí, né, a tudo que vai mistura compondo a tudo. nossa personalidade, a nossa história de vida, né. E e aí, claro, eu vou entrar vai ter pessoas que eu vou ter mais afinidade, né, que eu vou me conectar mais facilmente, só de olhar para a pessoa eu já me reconheço pelas semelhanças, né, por ter um jeito de falar mais parecido, ou por gostar das mesmas coisas, e vai ter outras que eu vou ter menos, conexão, menos afinidade. Mas isso não quer dizer que eu não vá ter que me comunicar com essa outra pessoa, né, muitas vezes eu vou ser o líder daquela equipe que tem pessoas diversas, e eu não posso privilegiar umas pessoas, determinadas pessoas da equipe em detrimento das outras, só porque eu gosto mais de uma pessoa e não gosto mais da outra, né, isso não é justo, né, daí a gente entra na igualdade de oportunidades, na inclusão, né, que é o que vai trazer a comunicação não violenta. Todas as pessoas têm direito à voz, têm vez, então têm que ser incluídas nas suas necessidades e na sua diversidade, né. É, não E a só na gente metodologia, né, não só na metodologia, na realidade deveria todo mundo ter, essa igualdade social, né, ter o claro, né, um direito de direito falar, humano, né, todos os eh, direitos humanos que estão aí conquistados, né, todo mundo tem o direito de existir, de ter uma vida boa, plena, saudável, de realizar os seus sonhos, né, os seus projetos, de ser atendido nas suas necessidades, né, esse é o nosso ideal aí de sociedade, né. sim, sim, sim. Aí E o que eu queria que você falasse, um pouquinho sobre, uma coisa que a gente já citou e que atrapalha bastante na construção de relacionamentos, nessa conexão, que são os pré-julgamentos, os julgamentos que nós fazemos durante a fala de uma outra pessoa ou durante a presença de uma outra pessoa, tem o julgamento, né.
Às vezes a pessoa até pela roupa que ela está vestindo, não só pela fala, mas pela roupa que ela está vestindo, existe um pré-julgamento. Eu queria que você falasse o que que esse julgamento pode atrapalhar nas relações. Sim, atrapalha muito. Nosso cérebro, ele sempre tende a ir pelo caminho mais fácil, né, que a gente tende a economizar energia, né, nosso cérebro gasta muita energia e tudo que ele pode fazer para cortar caminho, para ir pelo mais rápido, ele vai fazer. Então a gente tem um sistema como se fosse 2 sistemas, né, de pensamento, um que é mais ponderado, que analítico e que é racional mesmo, que analisa o contexto, que analisa todas as pessoas e de uma forma mais profunda, só que ele é mais lento, ele é mais demorado. E a gente tem um outro sistema, um que é muito rápido, e que muitas vezes ele nos engana nas decisões. Como a gente tem que tomar muitas decisões ao longo do nosso dia, milhares de decisões, a gente não consegue ir sempre pelo caminho mais ponderado e analítico e lento, né? A gente vai pelo a maioria das decisões e aí do julgamento de olhei uma pessoa, né? Eu já tenho aonde que eu vou encaixar aquela pessoa na minha classificação aqui mental. Ah, esse daqui é amigo, esse é inimigo. O julgamento tende, e o que atrapalha muito a nossa comunicação é essa imagem do inimigo, né? Quando eu coloco uma pessoa na caixinha do inimigo, então eu já não vou ter nenhuma disposição de ouvir o que ela tem a me falar, porque eu já classifiquei ali ela nessa outra caixa que não é amigo, né? Não é da minha turma, né? E isso tem tudo a ver com nossos vieses inconscientes, né? Nossos enganos mesmo, né? O quanto que a gente se engana com essa primeira impressão, e que a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre vigilante para não ser tomado pelos julgamentos e pelas emoções, por essa nossa mente mais emocional, mais impulsiva, mais rápida, né? Eu costumo dizer que essa questão aí de não entender a história do outro faz com que a gente também crie muitos pré-julgamentos, né? A gente não entende a história do outro e fala: "Ah, ele não passou o que eu passei, ele Sim, não é o que eu sou, ele não estudou onde eu estudei, ele não", sabe, ele não teve a dificuldade, não passou por dificuldade nenhuma. Às vezes o cara venceu na vida, é um executivo, né, um empreendedor, um empresário. Ah, ele não passou por isso, ele não passou por aquilo. E também de todas as classes, né, da classe alta para baixa, da baixa para alta e assim vai. Então, assim, esses pré-julgamentos que existem sem conhecer a história, por isso que eu lido muito nos meus cursos de oratória, eu utilizo muito essa questão de contar histórias, do storytelling, né, que contar a história e mostrar quem é você, faz com que você abra um espaço danado dentro da empresa, que as pessoas comecem a te respeitar mais, para que não falem bobagem, né. Muitas vezes é muita bobagem que você pensou e que acabou não querendo ouvir o outro. com certeza, a gente se conecta pelas histórias, né, então, Pois é. esse momento da história é quando e do não julgamento, quando eu consigo suspender os julgamentos, daí eu estou entrando no campo do diálogo, né, que é quando eu consigo observar sem avaliar, né, tem um dos grandes pensadores, Krishnamurti, falava: "Observar sem avaliar é a mais alta forma de inteligência humana", quando a gente consegue fazer essa observação mesmo pelo que é, né, pelos fatos ali, sem colocar nossas interpretações junto, nosso julgamento, o que que a gente pensa, o que que a gente a história que a gente vai criando na nossa cabeça sem confirmar com o outro, sem validar, sem verificar se isso realmente aconteceu ou não, aí a gente se engana, daí a gente se perde, né, nesse caminho. Então essa observação é o primeiro componente da CNV, certo? O Essa primeiro passo. observação A CNV, ela é muito esquemática, né, muito didática, com os é, 4 passos, todo mundo: "Ah, não, os 4 passos", mas ela é muito mais do que isso, mas esses 4 passos servem um como orientador se mesmo, né? como um orientador, como eles usam muito essa imagem também das rodinhas da bicicleta, né, quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, não, essas usa a Pois é. rodinha
ela te Exato. ajuda, né, ela te ajuda a entender. E depois você vai, vivenciando, você vai praticando, isso vai já entran você vai se apropriando disso como Sim, sim, linguagem, sim. né, e aí já fica mais fácil, né. "Não, espera aí, isso é um fato ou é julgamento?". Mas então o primeiro passo é observar. Então o que que aconteceu de fato, né, enxergar a situação pelo fato. Às vezes é uma frase que aquela pessoa me diz, né, uma mensagem difícil de ouvir, ele falou alguma coisa para mim que eu não gostei, né, mas aí eu fico com aquela mensagem da pessoa e vou nos fatos. O que que aconteceu mesmo, né, o que que eu para separar. A comunicação não violenta, ela traz muita clareza para a gente na nossa comunicação. Então, quando eu consigo separar, é diferente de separar do classificado, que eu falava antes, né, de colocar as caixinhas, quem é bom, quem é ruim, quem está certo, quem está errado. Não, é pelo contrário. Eu consegui ter clareza em nomear, né, com o que que é uma observação, o que que aconteceu realmente, o fato, para daí separar dos outros componentes, né. O segundo seria os sentimentos, né, o que que eu sinto quando eu ouvi essa mensagem. "Ah, quando você me disse isso, eu fiquei frustrada", que seria um sentimento, porque o que as pessoas fazem, o que a gente ouve, as situações que a gente vive, né, no trabalho, em casa, no trânsito, na rua, são estímulos, é como se fosse faróis piscando, né, o tempo todo, e aí, eu não posso me deixar ser tomada por esses estímulos. "Ah, não, mas eu tive razão, eu respondi, ele veio, me deu uma fechada, eu saí do carro e quis pular em cima da pessoa e comecei a gritar". Não, você é responsável pela sua resposta, né, não Pois é. importa o que o outro faz, importa como eu respondo, eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes, né. Então, e a gente vai estar sempre o tempo todo sendo bombardeada com esses estímulos. As pessoas às vezes vão ser mais simpáticas comigo, às vezes elas vão ser mais antipáticas, porque depende do que aquela pessoa está passando naquele momento, não depende de mim, né. Então eu só posso responder por mim. Então, separar os fatos dos julgamentos, separar os sentimentos das interpretações, né. É uma constante, né, porque se a gente for pensar, a gente, acaba equilibrando isso, você indo, na sua religião, você acaba equilibrando isso fazendo um esporte, acaba equilibrando fazendo o que você gosta como lazer, porque realmente é uma situação difícil, né. Lidar com os sentimentos quando você está sendo bombardeado por algo negativo, a tendência do ser humano é também tentar bater de frente com isso, né. É Sim, e por para isso que é uma defensiva, metodologia. né. Isso, É, eu vou para defensiva, eu vou para defesa. Se eu me pois é, sinto atacada, eu vou, né, com a minha armadura, eu vou atacar de volta, atacar né. E também. aqui, É, o que a gente está indo, não, vamos para uma outra, vamos, resgatar essa natureza compassiva do ser humano, né, de não atacar de volta, de se conectar, né, de pessoa para pessoa, de coração para coração, de alma para alma, como você quiser usar, né, qual palavra você queira usar, mas é a conexão que existe, né, para além das nossas diferenças, né. sim, sim, sim. E aí os sentimentos, ainda a gente pode, ser muito diferente nos sentimentos, então todos são válidos, né, de repente você me fala uma coisa, eu posso me sentir frustrada, e o outro já pode ficar com raiva, outra pessoa, o outro pode ficar com medo, pode se fechar mais, né, o outro já pode, o que ficou com raiva já pode ir para uma postura mais agressiva, porque ele vai, jogar essa raiva de volta para cima de você, então cada um vai sentir de um jeito. E os sentimentos também, não existe sentimento bom, sentimento ruim, né, são todos hóspedes É, aí que a gente recebe, sentimento, né. né, É, e eles querem nos dizer alguma coisa, então nós como, até não os sentimentos, mas os sentimentos já pode ter uma diferença entre emoções e sentimentos, né, as emoções é o que a gente sente no corpo, né, então é o sangue que vai para a mão, que o corre para a reflexo mão. do sentimento, né.
Quando eu fico é a emoção mais pura, é a informação mais pura, biológica mesmo, né. É a mão fechada que vai me dar mais energia se eu quiser bater, dar um soco naquela pessoa, a raiva, né, o que mobiliza a raiva, ou a tristeza que vai já eu vou me fechar mais, eu já vou falar mais baixo, já vou ficar com mais vergonha, né, me recolher mais. Ou a alegria, que eu estou mais expansiva, que eu quero, né, me conectar. Então, os sentimentos, as emoções trazem informações para a gente. É o jeito que a gente percebe também o ambiente, né? Como informações biológicas mesmo. E aí esse sentimento já é uma interpretação que eu tenho dessa emoção. Né? Então, eu sei que quando eu fiquei com medo, isso não foi uma coisa boa, então aquilo já vira uma memória de que naquela situação eu senti medo, e aí toda vez que eu passar de novo por uma situação parecida, eu vou sentir aquele mesmo medo. E ele cruza um pouquinho, eu estava fazendo eu estava pensando enquanto você estava dizendo aí, sobre o sentimento, ele cruza um pouquinho com essa questão do julgamento, né, porque imagina, você entra dentro de uma empresa, a pessoa pré-julgou que você é tal pessoa. Você não é uma pessoa legal, ou você é uma pessoa legal, mas, os 2 casos. E depois você fala algo que confirma aquilo que a Isso, pessoa tinha pensado, então é um sentimento que ela se mantém, né. se Aí mantém. fica mais difícil da pessoa voltar atrás, né. O nosso cérebro sempre vai buscar confirmação também, né, É, então aquela isso. coisa: a primeira impressão é a que fica". Então eu tive aquela impressão e daí eu vou buscar caminhos, evidências para confirmar que eu tô certo. E podem ser evidências equivocadas também, né. "Ah não, só porque aquela pessoa Sim, naquele dia sim. me olhou com a cara feia, eu já vou confi não, mas ela, me olhou com a cara feia porque ela não gosta de mim, eu já sei que ela não gosta de É, mim". Tudo interpretação, né, que eu vou é. construindo, que eu vou falando, né, "Ah não, ela não falou comigo no café naquele dia". Não sei, depois eu vou perguntar: "Nossa, ela tinha que sair correndo para buscar o filho na escola, né, ela Ela não tinha nunca olha tempo". pra mim, né, tipo Por assim, isso que ela não falou comigo, nunca olha para mim, não, ela estava focado no as pessoas é, são diferentes, é. né, Sabe o que eu ia então perguntar para você, Marô? Você que cuida bastante dessa questão de mediação de conflitos, os líderes estão preparados para mediação de conflito? Você acha que num percentual, assim, qual o percentual de preparação aí dos líderes? Você tem essa ideia ou não? acho que não, né, a gente Não? tem alguns dados que falam, né, eh, 1/3 das pessoas já teve algum chefe grosseiro, explosivo, né. E todos esses dados também, né, de assédio, de o custo da grosseria, né, o custo da grosseria foi estimado em $12 milhões pela Cisco, né, num projeto grande que eles fizeram ao longo do ano, quer dizer, o quanto que isso impacta, né. Então, a pessoa tem Impacta algumas financeiramente e emocionalmente. financeiramente, e o quanto que isso desestabiliza, né, todo mundo ali, não A só a pessoa que equipe. sofre a agressão, mas todo mundo que está ali assistindo também, cria aquele climão, aquela coisa, e as pessoas ficam e a produtividade cai muito também, né, Cai porque as muito, cai pessoas muito. não sabem o que fazer. Então, não é que a gente tem um sistema para as emoções e um sistema para a razão. Nós não somos seres, não são 2 pessoas, é uma pessoa Sim, só sim, junto, sim. né, como se fosse 2 mentes, mas elas têm que trabalhar juntas, a nossa mente racional e emocional. E para nossa mente racional funcionar bem, para a gente estar entregando bem, com foco, com concentração, produzindo, né, com eficiência, as nossas emoções precisam estar equilibradas, né, é um equilíbrio, um bem-estar que eu preciso ter para produzir, para entregar, por isso que um trabalhador feliz entrega muito mais, vende Pois muito é, mais, mas por né. isso que eu perguntei para você, porque olha, eu gerenciei equipes por 20 anos na minha vida, né, e eu vi muitas situações onde não houve um gestor que mediasse o conflito entre 2 pessoas ou entre 2 pessoas, mas ou da mesma equipe ou de setores diferentes, e virou uma loucura, até desligamento aconteceu,
por causa de uma coisa de ter virado confronto. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque é importante a empresa saber que os líderes têm que estar preparados para isso, né? Porque senão ela Sim. perde dinheiro com isso, ela perde resultado e ela perde dinheiro também na contratação de outro profissional, né? E às vezes está cometendo uma baita injustiça só porque não soube lidar com essa Não soube situação. lidar. Eu tenho visto muito, né, dos que me procuram também, que tem uma tendência para evitar os conflitos, né, a gente tem ali as opções, né, diante de um conflito, ou eu evito, ou eu vou ceder, ou eu Sim, vou, sim, sim. lidar, né, negociar, e aí muitas pessoas não querem nem porque acha que entra "Ah não, então eu não fui um líder bom, É porque eu fraqueza. permiti, é fraqueza, né, eu não quero entrar em contato com a minha vulnerabilidade, e esse líder, essa liderança mais, facilitadora ou até conversacional, né, que foi que eu trouxe Humanizada, né. humanizada na minhas pesquisas, tudo, é esse líder que não vai ter todas as respostas, né, ele Pois tem que é. ali que criar uma prática de diálogo que todo mundo possa ser incluído, e aí ele vai ter que ter, algumas habilidades de mediação, sim, né, fazer as perguntas certas, não tolerar as injustiças, né, então ter regras claras, o que que é aceitável, o que que não é. Então, são habilidades aí que precisa do mediador. E ele não pode ser tomado pelas emoções, ele não pode tomar partido. Uma das grandes, chaves, uma das grandes habilidades do mediador é ser imparcial, né. Sim, Então, sim, sim. não tomar partido de uma parte ou de outra por conta das afinidades ou das E é preferências, por isso não. que eu acho que poucos estão preparados, porque normalmente tem afinidades e acaba Sim, levando para um outro lado. para um outro Mas dando lado. continuidade aí nos componentes, a gente falou da observação, observo sem julgar, aí Isso. mesmo assim eu vou ter um sentimento, eu tenho que lidar Uhum. bem com esse sentimento, Eu mas vai tenho que gerar uma acolher. necessidade. Isso, esse sentimento é como uma pista, né, então no farol do carro é como se fosse a gente usa muito a imagem do painel do carro, né, acendeu a luz amarela ali do painel do carro, quer dizer que está faltando combustível. Então Tá, eu senti raiva, espera aí, não tem nada de errado eu sentir raiva, agora por que que eu senti raiva? Ah, eu tenho alguma necessidade, que daí é essa terceira camada, né, esse terceiro componente, a necessidade do carro ali, acendeu a luz amarela, precisa de combustível, vou ter que abastecer, parar num posto mais perfeito. próximo para abastecer. Então, sentir raiva, qual que é a minha necessidade? Né? Será que eu me alimentei bem? Será que eu descansei desde as necessidades mais básicas, né? De descanso, de sono, de comida, alimentação, bem-estar, até as mais, que a gente fala mais elaboradas, mas elas são igualmente importantes, né? De reconhecimento, de Pessoais justiça, mesmo, né. de pertencimento, né, a grande Tá, parte dessa nova geração e nós mesmos, né, a gente quer pertencer a uma equipe, né, eu com quero ser certeza, reconhecida, eu quero fazer parte desse grupo, né. com certeza. Então são necessidades, um pouco a base do que a gente precisa. Tudo que a gente faz na nossa vida é para atender a alguma necessidade, né, e essas necessidades elas são humanas e são universais. Então a gente pode ser diferente na nossa forma no nosso jeito de falar, no nosso jeito de se expressar, a gente pode sentir diferente também as coisas, né, nos nossos sentimentos, mas nas necessidades é um ponto comum. Então é essa conexão da alma, né, porque nas necessidades a gente se encontra. Todo mundo entende que você precisa de água, de comida, de casa, de abrigo, de segurança, de bem-estar psicológico, de reconhecimento. Então, nessas necessidades a gente se encontra. Quando a gente fala das necessidades, aí a comunicação fica mais fácil, né. Mas se eu não tenho elas atendidas, também eu tenho um sentimento, certo? Se eu tenho Sim, ela atendida, eu tenho um sentimento, mas se eu não tenho atendida, eu tenho também um outro sentimento. eu tenho um outro sentimento, que muitas vezes eu posso ir para o jogo da culpa, né, buscar os culpados, Sim, né, então esse chefe que é errado, ele não atende a minhas necessidades, né, ele não reconhece o meu trabalho, mas eu também posso, e aí a CNV eu acho ela é muito libertadora nesse sentido, porque é entender que eu sou o maior responsável por atender as minhas próprias necessidades.
Então é uma libertação emocional mesmo, né, a gente sai da escravidão emocional para a Sim, libertação emocional. Então primeiro eu tenho que atender às minhas necessidades, é claro que eu tenho que buscar uma relação de trabalho justa, eu tenho que fazer pedidos claros, né, o nosso próximo passo daí para comunicar o que eu preciso, para que a outra pessoa não vai ler o meu pensamento, ninguém não é telepatia, né, tem a sim, empatia, tem a sim, lógico. simpatia, telepatia não existe, então às vezes as pessoas a gente gostaria que o outro descobrisse o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu preciso. Não, ele não está na minha cabeça para saber. Então, eu preciso comunicar tudo isso de uma forma clara, tranquila, né, que o outro entenda. Então, olha, eu estou precisando de mais respeito aqui na equipe. Eu não estou me sentindo respeitada, porque toda vez que eu vou falar aqui na reunião, vem a outra pessoa e me interrompe. Né? Então, eu quero que essa minha necessidade de respeito seja garantida. Vocês estariam dispostos a me deixar falar, né, até o fim, para depois, então, colocar a sua ideia, né? Cada um vai falar, vai ter a sua vez de falar. Então, são pedidos claros, pedidos possíveis de serem realizados. Não adianta só falar, eu não me sinto respeitada, né? Não, eu preciso de respeito, tá? Como é que você materializa esse respeito, né? Nesse É momento como você quer esse respeito, né, como porque você quer esse cada respeito. um tem um jeito de querer, né, de assimilar que aquilo é o Sim. respeito, então é Uhum. importante que a pessoa, se abra para fazer isso, né, e a gente tem a tendência de não se abrir para isso, né, porque daí a Isso. pessoa fala: "Ah, vulnerabilidade exposta, vai mostrar fraqueza, não sei o quê", então por isso que é importante 4 passos aí da CNV, por isso que é metodologia e não depois isso acaba se tornando natural para quem assimila direitinho a metodologia. Mas ele tem que ter uma metodologia para você saber aonde eu parei, né, da onde Sim. continuar. Eu tenho aqui, eu já entendi o sentimento e a necessidade, mas como faço o pedido? Aí a pessoa começar a se policiar nesse sentido, né. Uhum. Assim, essas palavras, né, tem palavras bonitas, né, respeito, entendimento, até as próprias necessidades. Para mim, respeito quer dizer uma coisa que não necessariamente é exatamente o que você entende por respeito, né. Então eu preciso comunicar: "Olha, nessa reunião eu me sinto respeitada se a minha vez de falar for respeitada, se a minha fala for respeitada, se eu puder expressar o que eu estou pensando, né. Então é muito claro, é muito pontual mesmo, né, e aí é fácil da outra pe fica mais fácil da outra pessoa conseguir atender, da gente fazer uma dinâmica em que todo mundo vai poder falar, né, dividir em pequenos grupos, e aí todas as práticas É, e se tiver que maturidade das pessoas que estão participando de uma reunião e ter um pedido desse, se tiver maturidade das pessoas, eu acho super bacana e que a equipe evolua junto, né. É a mesma uhum, coisa que o líder, se for fazer uma reunião de feedback e só ele falar, talvez o negócio não fique tão legal, né. Seria legal que ele falasse, ele pedisse, mas também que tivesse o contraponto lá do funcionário, falando por que que ele fez aquilo e também fazer pedidos. Eu acho que falta um pouco de maturidade entre as pessoas, e isso, lógico, a gente vai conquistando com o tempo, mas de você poder, voltando lá desde o início, escutar melhor para poder também chegar no ponto onde vai atender a necessidade dos 2, né. com certeza, né, a comunicação é sempre essa troca, né, e sempre é importante essa confirmação, né, do que eu falei, do que você entendeu, do que a gente pode, construir junto, então sempre essa confirmação, essa troca, né, de Faz um resuminho para a gente aí, vai dos 4 componentes: observação, sentimento, necessidade e pedidos, né. Como sim. utilizar a CNV? Como utilizar? Dá um exemplo para a gente, assim, Então, que resuma isso, né. por exemplo, né, eu entreguei um relatório, né, você é meu chefe, eu entreguei um relatório para você que você me pediu.
E aí você falou: "Esse relatório tá horrível, Maru, né, tá péssimo". Já detestei você como chefe. É, não, é você que é o chefe, né, então Ah, tá, eu então eu entreguei o que sou relatório, né, odioso. a gente podia simular aqui, né. Te entreguei o relatório e você fala: "Esse relatório tá péssimo". Aí eu posso ir por um caminho: "Nossa, que chefe horrível, quem que ele pensa que é para falar assim comigo, né, que absurdo, vou denunciar o Marcelo, né, que é um chefe grosseiro". Ou eu posso ir e claro, não estou justificando a sua fala de falar que o relatório está péssimo, né, eu estou buscando uma escuta mais empática, só que para isso eu preciso ter feito a lição de casa comigo mesmo, de autoempatia, porque quando você me disse isso, eu me senti muito mal, né, porque eu Sim, me esforcei para fazer o relatório e tal, então primeiro eu tenho que respirar, acolher essa minha frustração, tal. E aí eu vou entender que eu fiquei frustrada, né, que eu senti, frustração, que eu me mas você senti comunica isso. isso, eu vou comunicar isso. Então, Bom, quando você me diz: "Marcelo, quando você me diz que o meu relatório está péssimo, eu me sinto muito frustrada, porque eu me esforcei muito nos últimos 15 dias, eu fiquei trabalhando dia e noite para entregar esse relatório. tá, Então, eu não me senti reconhecida, a minha necessidade de reconhecimento por esse trabalho que eu fiz não foi atendida. Você poderia, da próxima vez, destacar um pouco mais, né, explicar um pouco mais quais os passos que você queria, que você considerava mais importante nesse relatório, quais as partes que você gostaria que eu tivesse desenvolvido mais, que eu estou vendo que não foi mais as que eu detalhes. os mais detalhes, não foi a que eu entreguei, né. Então se você puder, me trazer um esquema, né, de relatório para esse tipo de projeto que você precisa, com os tópicos, com algum modelo que você já tenha, né, e que você considera que está bom, porque só de me dizer: "Tá péssimo", não vai me adiantar, né. Como é que eu vou fazer o próximo? Como é que eu vou melhorar para o próximo? Perfeito. Então, É, na você realidade, poderia, né, você se você fala só assim, você destrói, né, a pessoa, né. "Ah, tá destrói a péssimo, tá uma pessoa. droga isso daqui". E aí o relatório é parte de mim, né, então eu sou péssima também, né, eu me Pois sinto é, péssima, né, pois não, é. é o trabalho aqui que está péssimo. E também a gente, né, não usaria, né, poderia melhorar as palavras também, né, o É, jeito de dizer. vê como são as coisas, né. A gente pode tanto falar que é uma comunicação violenta essa de falar que tá péssimo, que você não fez direito, sempre é assim, eu não sei o quê, não sei o que lá, como você pode também ser violento nas suas ações. Sim. Tipo assim, ah, eu entrego o relatório para você, você fala: "Ah, só que muda isso, isso, isso". Aí você vai lá, muda aquilo. Aí você entrega de novo: "É, mas muda isso, isso, isso". Toda vez que você Uhum. fala para mudar, você já está dizendo que não é bom, que não está bom. Uhum. E se você fizer 50 mudanças, significa que o relatório é zero. Era melhor o líder pegar o relatório e fazer sozinho, né, porque ele fez um Sim. relatório do jeito que ele queria. Então essas ações também, silenciosas, que a pessoa não fala, mas age, também é violenta, não concorda comigo? Com certeza. É, ou ele não dizer nada, né, ele achar que o relatório está péssimo, não diz nada, não me dá um caminho, né, Pois um é, pois é. modelo, um plano de ação, e aí na segunda vez eu vou fazer de novo a mesma coisa, e aí, vai pela omissão, né, a gente fica Isso, de isso. repente no terceiro relatório você chega e me demite, e eu não É, sei por que que eu fui demitida, né. Não, você exatamente, é entregou bem 3 assim. relatórios péssimos, mas eu não sabia, você poderia ter me comunicado, né, então
sempre a gente achar que as pessoas não são o problema, né, separar as pessoas dos problemas. Então, todas as pessoas podem se desenvolver, podem entregar o seu melhor, tudo. Agora, algumas precisam de um passo a passo, às vezes não está claro, né, ou você achar: "Não, mas não é possível que você não sabe", né. "Não, não sei", então, né, o que se a gente vai ter que trabalhar junto, vamos, eh criar processos, né, e clareza nesses processos. O que que é esperado de mim, o que que você gostaria, o que que quanto mais claro isso, detalhado, registrado, né, então não adianta você falar uma coisa numa conversa, daí semana que vem você já fala totalmente outra coisa, muda o rumo, não quero mais esse relatório azul, agora eu quero o verde, o depois o amarelo. Não, né, então tem que É ter isso mesmo. algum caminho, e aí eu posso ir traçando junto um plano de ação com aquela pessoa, né, e aí eu não espero também no final do mês para falar, eu posso ir semana por semana, né, tendo, feedbacks mais, Constantes, né? constantes, isso, contínuos para ver: "Olha, acertou, está melhorando, posso te ajudar? Precisa de alguma outra pessoa da equipe que possa te ajudar?", né, É, ter isso a gente essa falou de exemplos do mundo corporativo, né, mas tem exemplos sim, também da situação pessoal mesmo, né, da nossa vida pessoal, e que leva esse mesmo que tem esse mesmo sentido. Se a gente se abre, a abertura para uma conversa, para um diálogo, que nem você falou desde o início, é fundamental para tudo. O problema é o silêncio, porque o silêncio para mim é morte, né, para mim é morte. Se eu terrível, estiver falando né. com alguém e ficar em silêncio, significa o que que essa pessoa está pensando de mim, né? O que que ele está Uhum. pensando? E se fizer um sorriso diferente, um gesto diferente, também é violento demais, sem dizer por que motivo, entendeu? É violento Sim, demais. Então eu acho que isso destrói um pouco relacionamentos, tanto na empresa como relacionamentos pessoais, acaba destruindo. Eu vejo que existem casais que falam muito pouco, que conversam muito pouco, que você às vezes eu vou num barzinho com a minha esposa, na mesa do lado tem uma pessoa olhando para o celular, né, e o outro olhando no celular dele, ou seja, não está tendo comunicação nenhuma. Isso é uma comunicação violenta, porque ninguém ninguém saiu de casa para ver celular, né. Então, assim, eu sim, acho não que tem a presença, né, faltou lá é, aquele nível da presença, né, exatamente, "tô aqui para você, junto com você", né, então, exatamente, olho no essa olho, né. disposição para estar junto, né, e tem que estar na agenda, não é uma coisa natural, não, a gente tem que colocar ali, né, que o dia a dia É, vai nos atropelando, é, né, então e às esse vezes essas falas mais atravessadas, né, vai: "Ah não, porque eu estou aqui correndo, tal", não, mas é uma pessoa, né, a pessoa que eu escolhi para viver junto, que eu amo, que eu então eu vou tratar é, pois melhor é. maneira possível. Uma boa pergunta para fazer para os relacionamentos na CNV que eu uso também, né, eu também faço mentorias para casais também, que é o que você aprecia nesse relacionamento, né. Às vezes a pessoa vem só quer saber dos problemas, "Não, É, meu marido precisa exatamente. aprender essa técnica, porque não tem jeito", né. E porque Fala você tá junto, né. e aí a primeira pergunta é: "O que que vocês apreciam nesse relacionamento? Vamos buscar o que que tem de bom aqui, né, a gente Perfeito. se relaciona para viver bem, não é para viver mal, então, né, então vamos buscar coisas boas, né, e a gente esquece de apreciar, né, a gente esquece de elogiar, de reconhecer, né. É, você pode até apreciar, mas se ele ficar em silêncio só para você, Eu não não sei, significa nada, né. eu não vou saber, né. A pessoa não vai saber e aí vai morrendo um pouco daquele relacionamento, né. Isso acontece com amigos, com, marido e mulher, namorados e tudo mais, vai morrendo um pouco. Então as pessoas têm que falar mesmo, né. E se tiver que expor vulnerabilidades, que exponha mesmo, não tem problema nenhum, todos nós somos seres humanos, podemos errar, podemos acertar, podemos falar uma besteira e corrigir, né, se desculpar e assim deve ser o relacionamento, na minha opinião.
Com certeza, sempre Estamos com essa chegando no final. abertura, né, abertura para o diálogo. Nada Pois do é, que o pois é. outro me diz é tão difícil que eu não possa ouvir, né, não, o que o outro fala é o que o outro tem ali para falar, e aí como é que eu ouço, como é que eu respondo, como é que é isso mesmo, não é, por Qual vai ser minha quê? atitude daqui O para que que a frente? gente pode fazer para melhorar, né, sempre com essa ideia de que a gente está aqui para melhorar, né, juntos, né, e não para competir, né, sair da ideia da competição e para colaboração, né. É isso mesmo. Marô, tá chegando no final. Primeiro eu quero agradecer, você ter aceito o convite, né, de estar aqui com a gente, e o meu convite em específico. A gente trabalha em outros lugares juntos e tudo mais, mas estar aqui nesse momento é um prazer para mim, e realmente é uma honra estar com você aqui. Eu estou colocando aqui no, nos comentários os seus contatos, um formulário também. Quer explicar um pouquinho sobre o formulário? Ah, sim, eu gosto sempre de colocar, né, uma forma, né, da gente se comunicar e oferecer também para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né, eu ofereço sempre uma conversa gratuita aí de meia hora para a pessoa me dizer, né, qual o maior desafio em relação à comunicação não violenta, à inteligência emocional, são temas que eu trabalho, né, e fico à disposição aí, né, às vezes as pessoas, querem uma conversa mais, são temas mais delicados, né, "Ah, não me sinto à vontade para fazer um comentário aqui público para colocar no chat", então fica aqui o o link, né, é um formulário que a gente pode aí continuar essa conversa. Estou no Instagram também, né, com Camargo Marô, LinkedIn também, tem um pouco mais do trabalho e estou à disposição, né. Passou rápido essa uma hora, é pouco Passou tempo que para foi a um gente tiro. falar de muita coisa, mas que seja aí um começo, né, de um outro jeito de pensar, da gente conseguir apostar nas relações, nas pessoas, porque não vai ter para onde correr, né, a Não gente tem para onde correr. não tem outro planeta para viver, né, mesmo mudando de de país, de cidade, Mesmo com toda a a gente transformação digital, vai achar outras pessoas, então, né, é somos isso aí. seres humanos. A Aninha falou aqui que foi excelente. Obrigado, Ana, por ter compartilhado aqui conosco o seu sentimento. Obrigado para todo mundo que nos ouviu, que esteve conosco aqui. Obrigado, Marô. A gente se encontra numa próxima live, tá bom? Muito obrigada, Marcela, adorei, Grande foi um beijo para prazer. vocês. Boa noite. Boa noite.